Levítico capítulo 6, glória a Deus. Oh, glória. Glória a Deus. Aleluia. Levítico capítulo 6, glória a Deus. Levítico capítulo 6, no começo da Bíblia, glória a Deus. Quem encontrou da glória? Quem pode ficar de pé, fica de pé. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus, amém? Vamos ler a palavra de Deus. Aleluia! Levítico capítulo 6 e o versículo 13. Diz a palavra de Deus: o fogo arderá continuadamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Somente esse versículo. Oremos a Deus, Altíssimo Deus e Eterno Pai, ó Deus maravilhoso, Deus poderoso. Nós cremos, ó Pai, que foi o Teu Espírito Santo que nos ordenou para nós termos esse versículo da Tua palavra. Senhor, Deus e meu Pai, fala comigo, fala com a Tua igreja, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos ouvir o Teu Espírito Santo, Senhor. Fala com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos fazer o voto, não deixa eu esquecer, amém? Glória a Deus. O versículo que acabamos de ler, no versículo 13 do livro de Levítico, capítulo 6, diz: o fogo arderá continuadamente sobre o altar e não se apagará. Amém? O altar que estamos falando não é o altar da igreja. O altar que estamos falando é a nossa vida espiritual. Amém? Nós temos, então, irmãos, que manter a chama do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Nós temos que manter esta brasa acesa dentro de nós, que é o Espírito Santo. Você sabe, você já ouviu, você tem visto, você tem contemplado o poder do nosso Deus, o poder do Espírito Santo, que quando você talvez já tem uma experiência de quando o Espírito Santo de Deus está dentro de você, você não se controla. Você não se controla. Por quê? O Espírito Santo de Deus é fogo. O Espírito Santo de Deus é poder, é fogo. Então o fogo está sobre o teu altar, sobre a tua vida. E é terrível, irmãos, coisa maravilhosa é quando o Espírito Santo de Deus ele se apodera do crente. E quando o crente também ele sabe que é o Espírito Santo, ele sabe que é o Espírito de Deus que está sobre a vida dele, aí ele como diz, ele deixa o Espírito Santo de Deus guiar. Ele deixa o Espírito Santo de Deus fazer na vida dele. Agora tem alguns crentes que ele tenta controlar o Espírito Santo. Tem crentes que ele tenta controlar. E os últimos dias que estamos vivendo na face da terra está,
A igreja de Cristo Jesus. Se os crentes, que são pentecostais, não tomar cuidado, os crentes que estão frios, sem fogo sobre o teu altar, vai acabar também te apagando, espiritualmente falando. Por quê? Não se vê mais o que nós vimos ao próximo. Não se vê mais, acabou. Acabou. Mas eu não quero que acabe da minha vida, não. Eu quero ficar mais ainda escandaloso. Escandaloso que eu quero dizer, cheio do Espírito Santo. Sabe, irmão? Aquele crente, irmão, que não tem problema de chorar. Não tem problema se ele chegar no culto, ele dá glória a Deus, ele sentir a vontade, porque ele sabe que o que está dentro dele é o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus está dentro dele, ele sente como se fosse uma tocha de fogo dentro dele, movendo sobre a vida dele, e ele não se contém. Não é assim, meus queridos e amados irmãos. Não é assim a frieza, o desânimo, não é assim. Mas está tomando conta, está se arrastando. Está se expandindo. Não sente mais vontade. Estamos convivendo os tempos terríveis, os tempos os últimos dias na face da terra. Só que nós podemos ver, e dentro da palavra de Deus, já diz para os irmãos, que o nosso Deus, ele é pentecostal. Ah, pastor, Deus não é sujo. Ah, pastor, Deus conhece meu coração. É lógico que ele conhece. Ele é poderoso. Ele conhece nosso coração, ele conhece nossa vida. Ele está nos ouvindo, ele está nos vendo. Mas o que eu quero dizer para você, o Espírito Santo de Deus nos usando aqui nesta noite, que não deixe essa frieza, esse desânimo, arrastando o povo pentecostal, essa coisa que vem tomando conta, não deixe apagar o fogo que está sobre o teu altar. Glória a Deus. Pastor, realmente, talvez estou ministrando, talvez estou falando aqui, e tem pessoas que estão colocando a sua mão na sua consciência, e está dizendo realmente, eu estou vendo que o altar da minha vida está apagado. Eu estou vendo que o fogo, aquele fogo que eu sentia, aquela graça, aquela glória, aquele azeite descendo sobre a minha vida, eu já não sinto mais, pastor. O que é? É a frieza, é o desânimo, se arrastando no meio do fogo de Deus. Mas quando o crente, irmão, ele começa a colocar a mão na consciência, ele fala, não, o altar da minha vida está se apagando, o fogo do altar da minha vida está se subindo, não pode isso acontecer, ele começa a se preocupar. Deus, ele tem o poder de novamente fazer a chama se acender dentro de você. Não podemos, irmão, admitir para a minha vida, para a tua vida, para a nossa vida. Ah, pastor, sim. Não deixe. Porque eu estou vendo. Quando acontece no dia, foi na igreja, não sentiu vontade da glória a Deus, tudo bem. Eu entendo. A vida do crente é como uma roda gigante. Tem hora que ele espiritualmente está lá em cima. A concorrência está lá embaixo. A concorrência está lá. É assim. Espiritualmente falando. Mas ele não pode deixar conviver com essas coisas que vem arrastando, tomando conta. Porque Jesus vai vir buscar os crentes pentecostais cheios da graça, cheios do Espírito Santo.
só um pouquinho. Não, mas cheio do Espírito. Então temos que focar. Se você está realmente vendo que está faltando, que está precisando, que está necessitando, então faça, recorre, analise, busque, peça a Deus, porque Deus ele tem o poder. Glória a Deus, aleluia. Para novamente encher, modelar. Talvez tinha os dons, talvez falava de línguas estranhas. Capaz que nem línguas estranhas está falando mais. Por quê? Por que será? Será que Deus mudou? Será que Jesus mudou? Não. Jesus e o nosso Deus, ele continua o mesmo. Glória a Deus, Somos nós que temos mudado. Somos nós que não deixamos mais o Espírito Santo de Deus tomar conta da nossa vida. Às vezes até que ele quer tomar conta da sua vida. Até que ele quer tomar conta. Até quer tomar conta de ver você enrolando as línguas e falando línguas estranhas. Mas você tem endurecido o teu coração. Eu falo em línguas estranhas a hora que eu quero, pastor. Que engraçado, né? Eu pensei que agora estamos mandando no Espírito Santo. Está vendo só? A que ponto que chega o crente? Não, eu faço o que eu quero. Eu falo línguas estranhas a hora que eu quero. Eu choro a hora que eu quero. Então estamos mandando no Espírito Santo. Mas eu creio que você está entendendo o língua já do que eu quero dizer. Mas o crente que ele deixa o Espírito Santo mover dentro dele, o altar dele está aceso. O altar dele está aceso e o fogo não se apaga. Porque é o fogo do Espírito Santo que cada dia manda mais o fogo e ele cresce sobre a tua vida. Glória a Deus. Ele tem vontade, ele tem desejo, ele tem vontade de estar glorificando a Deus. Talvez ele não pode estar todos os dias, talvez, enfim, mas quando ele dá lugar para o Espírito Santo. Talvez, os momentos, minutos que ele tem, ele deixa o Espírito Santo tomar conta da vida dele. Em qualquer lugar, não somente dentro da igreja, mas em qualquer lugar. E não deixe o Espírito Santo de Deus se apagar da sua vida. O homem tem o Espírito Santo de Deus, é terrível. O homem tem o Espírito de Deus, sem o fogo, sem a graça, sem o azeite, é terrível. Nós sabemos porque nós já passamos por isso. Não foi somente uma friezinha, não. Foi uma doença espiritual, não. Passamos momentos difíceis. Mas o Senhor estava nos provando. E quando achamos que estava perdido, o Senhor novamente tornou-nos encher do teu azeite. Eles estavam preocupados. Assim como eu estava preocupado, eu ando preocupado, pedindo a misericórdia de Deus, porque nós temos sentido, irmãos. Nós temos sentido esse choque de ver o pentecostal. Pastor, eu estou passando por luta, isso e aquilo. Não justifica. Está passando, não justifica. Mas nós temos que deixar o Espírito Santo tomar conta. O Espírito Santo se envolver cada dia mais na nossa vida. Esse é o conselho de Deus para mim e para você nesta noite.
recorrer à nossa vida espiritual, recorrer. Ah, pastor, está bom do jeito que está. Ah, não. O Espírito Santo quer mais de mim, quer mais de você. O Espírito Santo de Deus quer mais de mim, quer mais de você. É tão bom, irmãos, quando nós estamos no lugar, quando nós colocamos o nosso joelho na madrugada, quando nós chegamos na igreja, nós colocamos o nosso joelho e ficamos nessa terra e ligamos o pensamento de Deus. Nós temos a graça de Deus, a lágrima corre pelo nosso corpo, porque o Espírito Santo nos quebrantando. Labacaçu, Piarabacei, quantos crentes que não choram mais, não choram mais, quantos crentes que não falam mais em línguas estranhas, está faltando fogo do Espírito Santo sobre a tua vida, está faltando, busca, porque Deus tem para novamente encher você, e você ser aquela pessoa. É como diz a palavra, a glória da segunda casa será maior. Você vai ver. Ah, pastor, eu fazia isso, fazia aquilo na igreja. Você vai ver. A partir do momento que nós te humilhamos, buscando a presença de Deus, Deus vai fazer muito mais ainda do que Ele fazia na sua vida. Porque é bonito, irmão, quando o homem e a mulher de Deus, ele reconhece e se humilha perante o Senhor. Realmente, Senhor, a palavra está falando comigo, eu preciso tomar posse, e realmente eu preciso ser um crente pentecostal, cheio do teu Espírito Santo, e a palavra de línguas estranhas. Aleluia! Sabe por que muitos, não estou falando aqui, e não estou julgando, mas a realidade, sabe por que muitos outrora sentia, era uma bênção, sabe por quê? Ele dava lugar para o Espírito Santo. Ele chegava na igreja, a finalidade dele era orar, buscar a presença de Deus. Hoje não, hoje mudou. Hoje se preocupa mais com a vida dos irmãos do que com a sua própria vida. Né, irmãos? Isso vem arrastando a igreja de Cristo. Vem arrastando. Eu creio que o que mais vai parando o povo de Deus, seja qualquer um, tantas coisas deixar envolver a tua vida. Se envolver com fofoca, se envolve com isso, se envolve com aquilo, você viu, você escutou, fulano de tal, deixa pra lá. Se envolva com o Espírito Santo de Deus, porque Ele é maravilhoso, é lindo e tremendo, e você vai ver a força que Ele vai te dar para você caminhar. Glória a Deus! Aleluia! Vejo aonde eu convivo pessoas que são dessa forma. Vive uma vida dessa. Discussão, fofoca e a vida espiritual derrotada. Mas aqueles que se envolvem de buscar a presença de Deus, de buscar cada dia mais, ele vive uma vida, como diz lá no Salmo capítulo 1, é como uma árvore plantada junto do ribeiro, que as suas folhas estão que sol. Aí você olha para o crente e você fala, nossa, mas que crente bonito, mas que crente alegre, mas que irmão uma bênção, mas que irmão uma bênção, que humildade, que educação, mas que coisa! É porque ele está dando lugar para o Espírito Santo. E a Bíblia diz que aquele que dá lugar para o Espírito Santo, obedece a palavra, é como a árvore plantada junto do ribeiro. Ela está viçosa. Ela está linda. Mas se tiver uma terra seca, nem folha vai ter. É assim somos nós. Aqueles que estão
na direção, tomando cuidado. Talvez eu já disse aqui para os amados irmãos, torno a repetir. Talvez tenha algum que não sabe nem o que ele está fazendo na casa de Deus. Nem não sabe. Mas tem uns que eles têm uma finalidade. Está esperando a volta do noivo. Está se guardando. Está se enchendo do Espírito Santo. Porque ele tem medo de perder a coroa. Ele tem medo de Jesus ir buscar o seu povo para ele ficar. Ele tem sede pelo céu. Mas aqueles que estão desapercebidos, como o Espírito Santo está ministrando aqui nessa noite, muitos são créditos pela palavra, mas muitos estão aí. Tanto faz como tanto fez. Pastor, como é que é dar crédito pela palavra? É tomar posse. Tomar posse, sair daqui nessa noite falando realmente, Jesus. O Senhor falou comigo, eu preciso de um conselho para a minha vida espiritual, eu preciso buscar, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ter fogo sobre o meu altar, o fogo do meu altar não pode se apagar, realmente nós temos que sair rebulichando da palavra, então nós tomamos posse da palavra. Mas talvez eu não queria falar. Crente, aí eu fui lá hoje, para receber a revelação, palavra dos desertos. Não quero, não. Eu quero palavra de prosperidade. A maior prosperidade vai ser na nossa vida, nós caminhando nas ruas de ouro com o nosso Deus. A maior prosperidade vai ser nós tomar posse da palavra, obedecer a Cristo e se encher do Espírito Santo de Deus. Porque aqueles que buscam, recebem a graça do Pai. Amém? Aqueles que buscam, recebem. Aleluia. Temos que guardar a palavra da sua lei e tomar posse para nós ter uma bênção na presença desse Deus maravilhoso. Amém? Não deixe. Talvez seja como uma brasa, né, irmão? Cheia de cinza, se apagando, mas hoje o Espírito Santo deu mais uma vez. Pastor, você já pregou, e alguns cultos que você pregou foi baseado a mesma coisa. Eu não sei de nada, quem manda é o Espírito Santo de Deus. Quem fala, quem revela, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Não é o meu querer, é a vontade dele. E é ele que manda, é ele que está nesse lugar, e é ele que novamente fez o fogo se acender sobre o altar da tua vida. Não sei quanto tempo está sem graça, sem força, mas o Espírito Santo, ele conhece. E hoje, através dessa palavra, você já recebeu o renovo para a tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Já recebeu o renovo para a tua vida? E agora você vai caminhar